Nessa edição vamos falar da viagem da comitiva do governo brasileiro à China e também, claro, da entrevista com Vladimir Putin, que contou com a participação do time do WW. Daniel Hittner, que nos ajudará ao vivo de Moscou, relatará como foi a entrevista e vai nos ajudar a analisar também a entrevista. Antes, estão conosco aqui no WW de hoje o professor de História Contemporânea da Universidade de São Paulo, Ângelo Segrilo, né? O professor é um dos maiores especialistas em Rússia no Brasil. Boa noite, professor. Muito obrigado por tirar aí sua sexta-noite conosco. Boa noite e muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Lorival Santana aqui comigo. Boa noite, Lorival, Thaís Herédia, meus amigos. E nosso diretor de Brasília, Daniel Hittner, que participou hoje, como eu disse, de uma entrevista coletiva com o presidente russo Vladimir Putin, na qual foram discutidos os principais temas da geopolítica global. Está conosco direto de Moscou, ao vivo, entrando conosco lá de Moscou. Antes de analisar aqui conosco essa entrevista, Daniel, eu queria primeiro te parabenizar pela entrevista e te perguntar o que mais te chamou a atenção aí em Moscou esses dias, né? Parece um país em guerra, né? Há apoio da população à guerra. Boa noite, Daniel. Caio, boa noite para você, boa noite a todos. É claro que foi uma visão muito limitada pela quantidade de dias que eu estou aqui, não pretendo ser nenhum especialista em Rússia com base apenas nesses dias, mas com quais impressões eu saio depois de uma interação bastante grande com funcionários do governo, com pessoas com quem eu conversei na rua, etc. Pelo menos três coisas. Primeiro, uma explicação por parte dos russos, de forma geral, de que ninguém gosta de ir para a guerra, ninguém escolhe ir para a guerra, mas a percepção é de que há um sentimento muito cristalizado de que a Rússia foi forçada a ir para a guerra por conta de um avanço da OTAN, de uma pressão de outros países. Segundo ponto que eu percebi, um ressentimento muito grande com o Ocidente, com os Estados Unidos, com a Europa, um sentimento de ressentimento com o que se considera um grau muito elevado de seletividade do Ocidente. Por exemplo, o TPI, Tribunal Penal Internacional, que expede um mandado de prisão contra Vladimir Putin, mas que não trata da mesma forma Benjamin Netanyahu, defendido pelos Estados Unidos de certa forma. E acho que terceiro ponto é uma avaliação que eu coletei aqui. A gente pode ter uma impressão nos nossos países de que Putin é vilão, Putin é tirano, Putin está avançando sobre os demais. Aqui existe uma parcela da sociedade russa que parece enxergar Putin mais como um moderado. Ele, de alguma forma, é pressionado por segmentos da sociedade russa que acham que ele deveria usar armas nucleares táticas, por exemplo, contra a... A gente perdeu ali um pouco a conexão com o Daniel. Enquanto a gente tenta reconectá-lo, nós vamos dar uma olhada, começamos a dar uma olhada e analisar os trechos, os principais trechos dessa entrevista coletiva concedida em Moscou, da qual o Daniel e o time da CNN Brasil foi o único participante, não só do Brasil, mas como das Américas. Vamos dar uma olhada nesta primeira sonora, na primeira declaração que foi feita pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. Firstly, the International Criminal Court is of no universal importance. It is one of international entities whose jurisdiction is not recognized by Russia, as is the case with many other countries of the world. I think the United States does not recognize it either, nor does China, Turkey. Secondly, such decisions can be circumvented easily. Very easily. Suffice to sign an intergovernmental agreement, and the jurisdiction of the ICC will be restricted to it. We have a difficult situation. The Ukrainian crisis is far from being over. And, well, the main point, we realize G20 is a good forum. It is useful in general. If it is not politicized, if it is not overly politicized, we have good friendly relations with President Lula. Will I
go there on purpose to violate the operation of this forum, to ruin it. Professor, o Daniel ali no começo, ele falou aí de um certo ressentimento, né, com que seria um sentimento dos russos, né, com que seria uma seletividade do Ocidente, né, de considerar casos semelhantes com tratamentos distintos, né? Esse sentimento é correto? O senhor acha que ele se fundamenta em bases reais? De fato, o Ocidente tem dois pesos, duas medidas em relação a tudo que se trata relacionado à Rússia? Boa noite, Caio. Boa noite a todos da mesa. Não, realmente na Rússia, em grande parte da população, isso é uma coisa meio histórica, né? Esse termo que chama-se russofobia é uma coisa que você vê nos textos históricos desde o século XIX, né? Desde o século XIX há uma corrente de opinião na Europa que vê a Rússia como mais atrasada, mais selvagem, semi-asiática, como falavam no século XIX, né? Então, essa era uma visão, se alargarmos um pouco, né, o que o Eduardo Said chamava de orientalismo, né, uma visão de que o Ocidente é mais avançado economicamente e, portanto, também culturalmente. Então, há sim uma coisa que, até independentemente do Putin, uma coisa meio histórica, né? Agora, eu acho que o Putin também utiliza isso politicamente, né? Ele pega uma base que existe histórica lá, está lá naquela reserva, né? E ele amplia isso como se isso fosse a tônica principal das relações com o Ocidente, o que aí eu já considero um exagero. Ô Daniel, nessa resposta, agora você já voltou aí a conectar conosco, né? Nessa resposta, ele diz que não vem, acho que é a grande notícia do dia que você tirou dessa entrevista, que ele não vem para o Brasil na cúpula do G20 o mês que vem no Rio de Janeiro, justamente para não causar, né? Para ele não ofuscar a cúpula. Você sente que essa justificativa dele tem base ou, na verdade, ele tem medo de ser preso? Não, não tem base. Não posso dizer se ele tem medo de ser preso, mas ele pode ser preso. Por mais imunidade ou por mais boa vontade que o executivo, que o governo brasileiro tenha com Vladimir Putin, o Poder Judiciário no Brasil é completamente independente. E o Brasil, como signatário do Tratado de Roma, que estabeleceu o TPI, foi ratificado, foi promulgado, está vigente, o Brasil tem que cumprir ordens internacionais. Portanto, já havia uma percepção no próprio governo brasileiro de que qualquer juiz de primeira instância até um ministro do Supremo poderia em algum momento expedir, uma vez com Putin no Brasil, um mandado de prisão para cumprimento da ordem do TPI. Acho que um outro ponto também é que no G20 Putin ficaria extremamente desconfortável ali, lado a lado com Olaf Scholz, com Emmanuel Macron, eventualmente até com Joe Biden presente. Eu acho que a hora da verdade, Caio, vai ser na cúpula dos BRICS no ano que vem, porque o Brasil será sede da cúpula dos BRICS e aí realmente Putin será convidado a vir e aí não é mais uma questão de estar ali no meio de poucos amigos, né? Ô Lorival, tem um risco real do Putin ser preso em algum lugar do mundo, não só no Brasil? Não, porque ele não irá aos lugares onde ele possa ser preso. Não. Agora, eu acho que ele não tem ido às cúpulas do G20 desde que ele atacou a Ucrânia, porque ele não gosta de aparecer como um pária internacional, que é o que ele é na cúpula do G20, né? Aliás, ele não vai desde 2019. A última vez foi em 2019 em Osaka, no Japão. Depois veio a pandemia por 2 anos, que ela foi realizada virtualmente. E depois na Indonésia e na Índia ele não foi por esse motivo que eu disse. Na Indonésia não havia risco de ele ser preso, não havia ainda a ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional. Mas ele não foi para não ficar ali alijado. Por mais que ele controle a TV russa, não tem como a TV russa não mostrá-lo numa cúpula de líderes do G20, né? Então, para evitar esse constrangimento,
e de mostrar o real tamanho que ele tem hoje no mundo, aí ele não vai nas cúpulas. É só isso. E em relação aos BRICS, a de 22 foi virtual ainda, por causa da pandemia na China. A de 23 ele queria ir, e o Cyril Ramaphosa, que era na África do Sul, né, queria que ele fosse, anunciou que ele iria, e o Lula ficou todo feliz, deu uma entrevista no jornal lá de Johannesburg, que bom, Putin vai vir e tal, eu apoio. Só que aí a Suprema Corte da África do Sul explicou que não, ele seria preso se ele fosse. Aí o Cyril Ramaphosa foi lá na Rússia explicar para ele, pedir por favor para não ir, porque não tinha como garantir que ele não seria preso. Aí ele não foi. Então ele tem ido só aos lugares onde não existe o risco dele aparecer como um pária ou de ser preso. Bom, gente, o Putin também disse que está pronto para continuar lutando na Ucrânia até as tropas russas garantirem a vitória. E analisou a proposta de paz feita por Brasil e China para a guerra. Vamos ouvir. Вы знаете, то, что предложил Китай и Бразилия, создать соответствующую группу в ООН, план соответствующий предложил, мы об этом ничего не знали. Поэтому, то есть ни Бразилия, ни Китай, а это очень близкие к нам страны, в поиске решения мирного урегулирования, они с нами не консультировались, они действовали так, как считают нужным. Ну, это хорошо, это плохо, другой вопрос. Но это просто говорит о том, что и Бразилия, и Китай действуют самостоятельно, никому не подыгрывают, в том числе и России не подыгрывают. Значит, и я считаю, что в целом это взвешенные предложения. Взвешенные, направленные на поиск мирного решения. Если кому-то это не нравится, ну это их позиция. Я уже говорил, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Professor, boa noite. Eu queria um pouco a tua avaliação sobre a estratégia russa hoje com a Ucrânia. Em que pé ela está na sua avaliação? Boa noite, Thaís. Eu acho que essa guerra está virando um desgaste para os dois lados, né? Tanto para a Ucrânia, mas também para a Rússia. Apesar da Rússia ter muitos minerais, né? Ter uma quantidade grande de reservas, ela também está sentindo esse isolamento, né? Tanto diplomático quanto econômico também, né? A coisa não é tão simples como parece, né? Não exportávamos para a Europa e estamos exportando para a China. Mas a coisa não é tão simples. A China paga muito menos do que antigamente a Europa pagava. Então, há uma série de coisas. As reservas, que se você olhar nas estatísticas, são aquelas reservas gigantescas que existem, né? Mas elas estão congeladas em bancos no exterior, né? Tem um cálculo que eles, na verdade, só têm uns 40 milhões de reserva na prática disponíveis no momento. Então, está difícil para a Rússia também. É interesse deles esse conflito não ir muito à frente. Agora, eles querem terminar nos seus próprios termos, né? Ou seja, muito basicamente, fazer mais um conflito congelado ali. Aquelas repúblicas que eles já formalmente até anexaram, ficariam com eles, né? E você teria aí uma solução à la Coreia, à la aqueles outros conflitos congelados que existem muito ali naquela região, né? A Transnistria, a questão da Geórgia. A coisa parece que está caminhando para esse lado. Ô, Lorival, alguma chance dessa proposta sino-brasileira avançar? Não. Essa proposta ela é rejeitada por todo o Ocidente, né? Porque ela legitima a invasão, né? O atropelo, a violação da soberania da Ucrânia. Porque ela diz que tem que haver um cessar-fogo e que o conflito tem de ser paralisado onde ele está. Portanto, retira da Ucrânia o direito de se defender de uma agressão não provocada, né? E nesse sentido favorece a Rússia, né? É conveniente para a Rússia. É claro que o Putin não vai dizer que
ele participou da elaboração dessa proposta porque retiraria a aparente legitimidade e isenção da proposta. Mas ele usa essa ideia de que a proposta não é dele, mas é muito boa, para tentar também responsabilizar o presidente da Ucrânia, né, por não aceitá-la, como se fosse alguém que não quer a paz. Mas, na verdade, quem não quer a paz é o Putin, porque antes de o Putin invadir a Ucrânia em 2014, é bom lembrar isso, não foi em 22 apenas, né? Começou em 14, havia paz na região, né? Foi ele que causou a guerra. Mas é uma proposta indecente, né? Que só interessa à Rússia. Daniel, eu notei que você perguntou especificamente da capacidade do potencial do presidente Lula ser um mediador. Ele, salvo engano, ele não respondeu a essa pergunta. Você coloca na mesa e pergunta a ele sobre a proposta sino-brasileira do Brasil e da China. Ele responde, né? Considera uma proposta equilibrada, talvez até pelos motivos que o Lorival coloca aqui. Mas ele não responde se ele considera o Lula um potencial mediador para a paz no conflito. Pois é, eu endosso totalmente o que disse o Lorival, porque, claro, que se Putin considera equilibrada essa proposta e Zelensky tem falar dela, parece que há um nítido desequilíbrio mesmo. Mas o que me chamou a atenção ao longo da entrevista, Caio, foram 2 horas de entrevista, é que Putin muito naturalmente mencionou a amizade, a cooperação, os laços econômicos, o crescimento da relação da Rússia com a China, a amizade que tem por Xi Jinping. Citou um pouco menos, mas citou Narendra Modi, falou de Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, e acabou citando Lula basicamente porque veio uma pergunta de minha parte. Então, inclusive perguntei para ele que papel poderia ter Lula em uma eventual mediação, porque é um anseio do governo brasileiro, embora não declarado que isso aconteça, e não houve uma resposta. Isso, eu acho que coloca um pouco, dimensiona exatamente como o Brasil e como a disposição do presidente Lula é percebida por Moscou, é percebida pelo Kremlin. Professor, o senhor fica com essa percepção também da posição brasileira nessa intermediação de alguma potencial solução do conflito da Ucrânia? Eu acho difícil para o Lula ter um papel decisivo nesse conflito, né? Porque o Brasil, historicamente, não tem muita atuação naquela região, né? Tem a questão do peso geopolítico dos países no mundo, né? Em que, por exemplo, a China, né, é bem mais forte que o Brasil nesse caso, a própria Índia, né? Relações comerciais também mais fortes, né? As relações comerciais entre o Brasil e a Rússia são muito pequenas. Então, a possibilidade do Lula ser realmente um mediador eficaz seria só num caso de um grande impasse, de uma grande paralisação de todos os lados, e que aí você teria necessidade de um terço, né? De um terceiro de fora que pudesse, de alguma maneira, mediar. Mas me parece que a solução vai ser alcançada de outras maneiras, né? Se eu tivesse que apostar dinheiro hoje, é claro que guerra é muito imprevisível. Você pode ter uma mudança aí a qualquer hora. Me parece que está caminhando para mais um conflito congelado. Bom, gente, a gente vai chamar um rápido intervalo e daqui a pouco a gente segue repercutindo o que Vladimir Putin disse nessa entrevista hoje. Até já.